E agora a gente vai chamar os palestrantes aqui que vão bater um papo gostoso com todos vocês. Então, vamos começar pela menina Sofia Show, que dispensa apresentações, mas é a nossa super atleta de beach tênis. Sofia, bem-vinda! Terceira do mundo. O Luiz Matar, que foi um grande tenista, para quem é fã de tênis. Obrigada. E também é um empresário de sucesso, fundador da Tivit. Vai contar um pouco da história dele e também de como o esporte impacta no sucesso profissional dele. Pedro Zanoni, CEO da Lacoste Latam, também foi um grande ex-tenista. Então, aqui o pessoal tem foco mental, né? Porque jogar tênis... Márcio Atala. Vamos lá. Bem-vindo, Márcio Atala. O Márcio também dispensa apresentações, que ele, depois que ele fez o Ronaldo perder 20 quilos no programa, todo mundo ficou inspirado em seguir as dicas dele, né? Ele tem um programa na Jovem Pan, Viver Bem, e né, é um cara que todo mundo gosta e sabe que os conselhos são muito bons. Todo mundo procura qualidade de vida hoje, né? E Satya Nata é meu amigo pessoal. Além de ser um cara que sabe tudo de meditação, ele é o autor de um aplicativo que chama Atma, que tem meditações incríveis. É a voz do aplicativo Vivo de Meditação também. E ele vai contar um pouco como a respiração e o foco, né, fazem com que você tenha uma vida melhor. Bom papo, pessoal. Divirtam-se. Como começar? Começo. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Sofia Show. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu jogo beach tênis profissionalmente. Atualmente eu sou a número 3 do ranking mundial. E para mim é bastante significativo porque é uma das formas, né, de reconhecimento de todo o esforço e dedicação que eu dou ao beach tênis. Eu comecei a jogar no final do ano de 2020, quando eu voltei dos Estados Unidos, onde eu fiz uma faculdade de marketing e administração com uma bolsa de estudos, jogando tênis também. Aparentemente tênis é a base. E quando eu voltei dos Estados Unidos, eu estava assim um pouco perdida em o que eu faria, porque tinha pandemia, eu sempre fui atleta, então era um pouco difícil para mim me encontrar no mundo corporativo. Então eu acabei de me dedicando bastante ao beach tênis. Foi um momento da minha vida, nessa minha volta, foi um momento da minha vida bastante difícil para mim, porque eu estava muito feliz na Califórnia, em San Diego, e eu não queria voltar para o Brasil. Então, foi um período de bastante reajustes. E o beach tênis foi, para mim, um meio que eu encontrei para eu me libertar de pensamentos negativos, para eu conhecer novas pessoas, para eu me distrair. E, nesse momento, foi muito importante para mim. E, com o tempo, eu comecei a só jogar beach tênis. Eu comecei a me apaixonar pelo esporte. E, no fundo, o meu espírito competitivo, o meu espírito atlético estava no meu DNA. Então, eu continuei a jogar e me dedicar profissionalmente 100% ao esporte. Eu cheguei a ter algumas propostas de trabalhos corporativos, e não era isso o que eu queria fazer. Então, eu comecei dando aulas de beach tênis no calçadão e, ao mesmo tempo, fazendo a parte de marketing nessa academia. E, com o tempo, eu fui me desvinculando da parte não corporativa, mas de eventos, de marketing da academia, e comecei a só dar aulas de beach tênis, até que eu parei definitivamente de dar aulas e comecei só a
jogar beach tênis e fazer isso profissionalmente, que é o que eu faço hoje em dia. Eu cheguei até a recusar, né, uma vaga lá na Lacoste, mas quem sabe não volta quando eu me aposentar. Vou oferecer menos agora. Bom, boa parte do tempo eu me dedico aos treinos. Eu moro aqui no Brasil, aqui em São Paulo, quando eu não estou viajando a torneios, que é praticamente 80% do ano, porque a gente tem um calendário de torneios bastante intensivo. E os nossos treinos dependem muito de acordo com o calendário de torneios. Então, por exemplo, eu passei agora julho e agosto na Europa, porque o meu técnico, que é italiano, estava na casa dele, e os nossos torneios mais importantes, que foram em julho e agosto, eram na Europa também, na Alemanha e na Itália. Então, realmente foi muito sacrificante, né, passar 2 meses no verão europeu, mas a gente dá conta. Então, realmente depende muito da organização dos torneios e do calendário de torneios. Além disso, para falar, né, um pouquinho sobre a minha rotina, a minha alimentação é bastante focada 80% das vezes. Eu faço uma dieta que eu chamo de 80 por 20. Então, 80% das vezes eu faço, né, escolhas saudáveis e 20% escolhas não tão saudáveis. Mas, falando um pouco, né, sobre o beach tênis, uma das principais dificuldades, né, um dos principais pontos do esporte é o aspecto mental. O beach tênis é um jogo bastante rápido e bastante imprevisível também. Então, um ponto que você perde, um ponto que destrua o estado de espírito seu e da sua parceira podem modificar o resultado da partida. Uma partida que você está ganhando de, não sei, 5-0, está ganhando super de 7-1, de 8-2, não sei. Pode acontecer de você perder um ponto e mudar totalmente o roteiro, né, desse jogo. Então, por isso, é muito importante as conversas que você tem com você mesmo, as conversas internas, e também as conversas que você tem com o seu parceiro, para que você sempre retome o foco para o ponto seguinte. No começo do ano, eu e a Vi, a gente perdeu um jogo incrível. Assim, a gente estava ganhando o primeiro set de 6-0 e parecia um daqueles jogos que você sente que, cara, muito difícil de você perder. No segundo set, eu lembro que o primeiro game desse segundo set, a nossa adversária começou com um ace. Depois terminou o game também com um outro ace. E dali, o momento da partida mudou significativamente. Os pontos começaram a ser mais acirrados, elas começaram a passar mais bola, o que a gente estava fazendo já não estava dando muito certo. E a gente estava tentando muito, a gente estava querendo muito, mas não estava dando mais certo. Quando a gente chegou no 4-2, se eu não me engano, ou elas chegaram no 4-2, não sei, alguma coisa assim. A gente continuou tentando, né? A gente, mesmo naquela situação que a gente estava desfavorável, a gente falava para uma para outra, vamos que dá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos tentar a estratégia, vamos mudar a estratégia, enfim. E a gente chegou a ter oportunidades, mas que a gente não conseguiu aproveitar. No 5-5, a gente teve um game point, não conseguimos aproveitar. 40 iguais, a gente perdeu 40 iguais. Ficou 6-5 para as nossas adversárias. 6-5, a gente também teve 40 iguais, game point. Perdemos o game point e fomos para o super. E aí a gente entrou no super com aquele desânimo, aquela coisa, nossa, perdemos essas oportunidades, a gente criou elas e não conseguimos aproveitar. Então, nos primeiros pontos do super tie break, a gente simplesmente perdeu, se eu não me engano, 5 pontos seguidos. E não conseguimos
voltar para o jogo. Foi uma coisa assim bastante que trouxe bastante aprendizado para a gente, porque quando a gente entrou para jogar o Super Tie Break, a gente estava ainda pensando nas oportunidades que a gente tinha perdido no final do segundo set. E isso foi muito ruim para a gente não conseguiu pensar no momento. E é isso um pouco que a gente precisa entender durante os jogos, entender os momentos. Existem momentos dos jogos, pela minha experiência, que a gente está errando bastante e isso suga muito a nossa energia. A gente se distrai. E tem outros momentos que a gente está também acertando bastante e isso também pode nos distrair. Então, é sempre importante que a gente retome o foco, que a gente tenha consciência do que está acontecendo no jogo, consciência de trazer o foco de volta para o próximo ponto. Eu vou trazer aqui hoje 3 coisas que eu tento fazer durante os jogos para trazer esse foco para dentro de mim mesma, para me concentrar de novo. A primeira delas é a respiração. Respiração. É muito importante a gente... Bom, depois você pode me corrigir, né, por favor. Eu tô aqui aprendendo. A primeira coisa é a respiração. É muito importante que a gente respire profundamente para que o nosso cérebro tenha bastante oxigenação e que a gente possa trazer a conectividade com o que a gente está tentando fazer naquele momento. Então, quando a gente vai, né, antes de um ponto ou antes mesmo de começar a partida, eu tento sempre, e não é sempre que eu consigo, por via de sinal, respirar profundamente, pelo menos 3 vezes, para poder trazer aquele foco e para também poder aumentar a nossa capacidade de foco naquele momento. A segunda coisa que eu tento fazer é palavras de incentivo para mim mesma, que eu aprendi recentemente com a minha psicóloga esportiva. E, basicamente, o que eu tento fazer é pensar em algumas palavras, algumas palavras-chave, onde eu consigo instruir o meu cérebro a focar no que eu tenho que fazer durante a partida, durante o ponto, ou antes do ponto. Assim, o meu cérebro evita em se conectar com coisas exteriores ou com pensamentos que são assim não são muito bons naquele momento ou emoções que são desnecessárias naquele momento, e assim eu consigo ter um foco melhor do que eu tenho que de verdade fazer naquele momento. A terceira coisa era que eu esqueci agora. A terceira coisa deve ser ter uma boa memória. A terceira Na verdade, coisa... eu estava aqui pensando o quão bem treinada mentalmente você é e o quanto eu estou até aqui aprendendo com você. Você, agora há pouco, eu vou me intrometer na conversa, gente, com licença. Meu nome é Sati, boa noite. Eu só sei meditar, depois eu vou descobrir o que eu estou fazendo aqui. Mas eu estou aqui aprendendo com você e parte disso, você falou... Eu fui jogar beach tênis porque isso também, durante a pandemia, afastava os pensamentos negativos. Olha o poder do foco. E aí você está aqui falando da respiração profunda, a oxigenação do cérebro, o que é tudo verdade, mas depois eu vou contar mais coisas sobre isso. E essas palavras de incentivo é porque a gente tem um constante diálogo. E eu vou ficar muito feliz de depois contar um pouco mais como isso funciona internamente. Mas eu acho que você já ensinou tanto a gente aqui que agradecemos. Lembrei. Pode falar. Obrigada. A terceira coisa, o terceiro ponto é de utilizar o tempo entre um ponto e outro. Então, praticamente, esse tempo entre um ponto e outro é dividido em 3 etapas, ao meu ver. A primeira etapa é aquela onde você tem uma reação em relação ao ponto anterior, que é normal. Então, se você errou uma bola, você vai ficar um pouco chateada, né? Errou uma bola boba, ficou um pouquinho chateada, pelo menos. Se você acertou uma boa bola, provavelmente você ficou um pouquinho feliz, vibrou um pouco. Então, existe esse tempo onde você ainda está reagindo em relação ao ponto anterior.
A segunda etapa seria de você analisar criticamente o que você fez de certo ou errado para poder entender o que você precisa fazer no próximo ponto. É uma análise um pouco mais analítica do que está acontecendo durante o jogo. Pode ter, né, de várias, né, posicionamento, estratégia, enfim, diversas coisas acontecendo durante o ponto que você precisa analisar para poder seguir em frente e tentar, né, vencer os pontos. E a terceira coisa, no terceiro ponto, a terceira etapa é focar no próximo ponto. O mais importante, eu acredito, é você não começar o próximo ponto ainda tendo algum tipo de reação em relação ao ponto anterior. Porque você não vai conseguir estar lúcido ou lúcida o suficiente para poder jogar o próximo ponto com clareza, com lucidez. Esses 3 pontos, basicamente, são agrupados por um objeto muito único quando a gente joga, que é a nossa famosa toalhinha, que a gente leva para lá e para cá, né? A gente leva a toalhinha para poder ter realmente esse momento, que é essa rotina, que a gente vai até a toalha, lá enxuga o suor, limpa a perna, limpa a areia, acha alguma coisa para limpar, acha alguma coisa para secar, para justamente ter esse tempo e aproveitá-lo da melhor maneira possível. Eu acredito que esses são alguns pontos que eu consegui desenvolver e aprender, não só com beach tênis, mas também com o tênis, né, como atleta, e eles, de certa forma, aparecem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e basta que a gente tenha um olhar, uma consciência em relação a esses 3 pontos. Espero que vocês tenham gostado do meu bate-papo. Você só não falou que hoje eu te pago mais do que eu te pagaria se você estivesse trabalhando lá, né, Sofia? Isso eu também não queria saber. Quem será o próximo de nós, por favor, gente? Posso ir, por favor. Júlia e Marta, obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Falar de esporte, eu devo tudo ao esporte, vocês vão entender por quê. E estar aqui nesse palco muito especial para mim. Eu conheço o Márcio desde que eu era molequinho juvenil. A gente tem quase a mesma idade, não vou falar que você veio mais velho que eu, mas o Márcio já trabalhava com esporte desde aquela época. O Sati eu conheci agora, mas a Júlia me apresentou ele falando que é um cara que, quando precisar energia, trazer energia, então ele já está trazendo energia para cá. Vou te ligar bastante, porque falou que traz energia todo dia, né, Júlia? Que foi o que você falou. Sofia, não tenho o que falar. Ela não contou só que nesse momento de pandemia, ela tinha acabado de voltar dos Estados Unidos e ela jogava beach tênis comigo. É verdade. Então, ela treinou comigo, hoje é patrocinada, tentei te dar um emprego. Um dia você tem que me dar alguma coisa de volta. Combinado. E o Nico tem uma... Acho que você não lembra, Nico. E vou falar depois que eu contar um pouquinho da minha trajetória, porque eu devo tudo ao esporte. Mas todo tenista, quando começa a competir, quer ser tenista profissional, você vira tenista profissional quando você faz um ponto na ATP. E eu tinha 16 anos, estava jogando um torneio em Campinas, que era um Challenger de Campinas. O Nico já tinha sido, acho que 24, 28 do mundo, né? Já estava 30 e pouco, 40 e pouco, não lembro, mas já não era mais, ainda bem, né? Porque senão ia ter sido mais complicado para mim. Mas eu passei o qualifying daquele torneio, eu fiz meu primeiro ponto na ATP com você. Sei, muito legal, eu não vou esquecer nunca. E depois de vários anos que eu parei de jogar, a gente jogou várias vezes, jogou agora recentemente, semana passada. Então, muito especial estar nesse palco aqui. O esporte é tudo na minha vida, principalmente o tênis. Eu comecei a jogar com 11, 12 anos, não tão cedo quanto todos começam. Ganhei depois torneios nacionais, fui jogar o circuito internacional juvenil, joguei Roland Garros, Wimbledon. Fui campeão mundial juvenil em 93. Em 92, eu já comecei a jogar torneios profissionais, que foi depois que fiz o primeiro ponto com você. Fiz mais alguns pontos na ATP. E jogava um calendário híbrido em torneios profissionais e juvenis. Meu último ano juvenil foi em 93, mas 6 meses depois que eu estava jogando só o circuito profissional, eu tive que parar de jogar. Problema financeiro, meus pais se separaram, um problema bem sério em casa. Uma amiga da minha mãe fazia compra do supermercado para a gente, enfim. Não tinha como continuar jogando tênis. Até que o Cássio Mota, que foi seu sócio, acho que no começo, né?
falou para mim, Pedro, não para de jogar, você faz o seguinte, você vem aqui de manhã no Play Tênis, na época, antes de vocês fazerem o dado beer, né? Lá no Play Tênis, vocês acabaram com as quadras de lá e fizeram o dado beer, cerveja. Falou, vem aqui de manhã e à tarde você dá aula de tênis para você não parar de jogar. Tentei fazer isso por 6 meses, mas aí eu me acabei física e mentalmente, eu perdi 6 quilos fazendo isso, porque eu tinha que pegar um ônibus às 7 da manhã para dar aula em Alphaville, enfim. Tive que parar de jogar tênis, fui dar aula de tênis, que era a única coisa que eu sabia fazer. Dei aula de tênis por 6 anos, no Pinheiros, no Clube dos Ingleses, aula particular no prédio, que começou, que era a primeira coisa para ajudar em casa. E eu queria alguma coisa a mais, não queria só dar aula de tênis, queria evoluir, talvez ser um empresário do tênis. Enfim, um amigo meu, o pai dele tinha... E aí eu tinha que estudar alguma coisa, porque eu tinha acabado o colegial, não um colegial muito forte. E um amigo meu que tinha o pai dele tinha uma incorporadora, uma construtora, falou, Pedro, vamos estudar engenharia e a gente assume o negócio do meu pai. Falei, pô, estou resolvido, né? Vou fazer 4 anos de engenharia e pronto. 5, desculpa. Aí, ó. Tá vendo que eu não fui muito para a escola, né, Nico? Bom, fiz um ano de engenharia, não. Fiz 6 meses de engenharia, zerei de cálculo 2 vezes. Eu falei, meu, impossível, eu não vou fazer... Não dá, eu ia fazer... A primeira ponte que eu desenhei caiu, né? Então... Aí eu fiz direito, não segui no direito, porque no último ano de faculdade já tive a oportunidade de começar nesse mercado que eu estou trabalhando até hoje, que é o mercado esportivo e de moda. Comecei a trabalhar na Wilson, que estava procurando alguém que entendesse um pouco de material esportivo e um pouco do ecossistema de tênis, né? Que era natural para mim, mas eu não tinha nada do mundo corporativo. Então, voltei para a sala de aula, fiz cursos de marketing, enfim, fui conhecer um pouquinho da teoria também para me ajudar no trabalho. Foram 8 anos de Wilson em marketing, depois marketing e vendas, depois 4 anos de Puma, aí já fui mais ligado à área comercial e de canais, depois fiquei 5 anos na Adidas, 3 anos no Brasil, 2 anos no Panamá, onde eu cuidei da região. Voltei depois para o Brasil como CEO da ASICS da América Latina, fiquei 2 anos e meio e estou há 4 anos agora na Lacoste. E devo tudo ao tênis, porque tudo que eu aprendi na quadra de tênis, desde da preparação que você tem que ter, da pré-temporada, da disciplina, do descanso, do sono, não vou entrar na sua área não, Márcio, fica tranquilo. Mas são as coisas que a gente acaba usando. O fair play, acho que o tênis é muito legal, está muito ligado ao compliance. A capacidade de se adaptar que a gente precisa numa quadra de tênis ou num jogo de tênis, você tem o clima que muda, a altura que muda, a bola é diferente, a corda muda. Quer dizer, sem isso aí, se a gente leva isso para o mundo corporativo ou para os empreendedores, que nem o Nico você tem a concorrência, você tem vários impactos diferentes, ambiente político, cenário econômico. Então, dá para fazer um paralelo exatamente do que a gente aqui aprendeu no esporte e nas quadras para trazer até hoje do meu dia a dia. E é isso que eu continuo aplicando, continuo fazendo esporte, porque o esporte me ajuda também na minha saúde mental e física, mas acho que esse mapa mental que eu faço normalmente, quando eu olho o que eu aprendi, o que o tênis traz, ajuda muito na minha carreira e vai continuar me ajudando, porque eu acho que é o que faz a grande diferença, né? A gente continuar preparando, voltar para a sala de aula de vez em quando, não necessariamente sentar numa sala de aula, mas você procurar alguém que você se inspira, para você ler, para você entender mais e continuar evoluindo também. Então, um pouco isso, rápido aqui a minha história. Tem histórias bem mais interessantes, por isso que eu fui breve aqui com vocês. Eu? Bom, boa noite, obrigado pelo convite. Pedro já entregou aqui que a gente se conheceu há bastante tempo. Para mim é um prazer estar aqui. Primeiro que um atleta, 2 ex-atletas. O Nico, torci muito por ele, né? Um dos grandes responsáveis de eu gostar tanto de tênis assim. E como o Pedro bem falou, o esporte também me deu praticamente tudo na vida. Apesar de eu não ter sido um atleta de alta performance, sempre trabalhei, sempre vivi o esporte, tive algumas lesões muito cedo,
mas até 2000 eu estive nesse meio, fui para uma Olimpíada, a gente foi vice-campeão olímpico, eu trabalhando com vôlei de praia. E muito importante do que eu ouvi aqui, quando se fala, pô, eu fui fazer atividade física porque eu queria fazer amigos, eu fui fazer atividade física e isso me ajudou na minha vida profissional. E isso tem tudo a ver com a minha escolha pós-Olimpíada, que foi entender e estudar mais o movimento e por que o ser humano precisa do movimento para sobreviver. Então, acho que antes de 2000 não interessa muito o que eu fiz, mas pós-2000, quando eu assumi esse lado, que eu ia estudar muito sobre estilo de vida, partindo do movimento. Porque o ser humano ele foi moldado geneticamente para funcionar com movimento. Sem movimento, nosso corpo paga um preço gigantesco para funcionar, seja na saúde física, na saúde mental, na saúde social. Então, minha jornada foi a partir do movimento. E aí o resto é história, né? Foram mais de 20 anos de Globo, teve medida certa e tal, e sempre comunicando isso. E toda vez que eu venho num evento, as pessoas ficam pensando, o Atala vai dar alguma dica de saúde. Mas hoje vai ser diferente. Nunca se teve tanta informação. O tempo inteiro a gente tem na palma da mão a informação que quiser instantaneamente. Se eu perguntar aqui, a atividade física ela é importante para a gente? Todo mundo vai falar que sim. Se eu falar da alimentação, vão ter aqui 300 dietas diferentes que vão me apresentar. Eu gostei da sua, 80-20, é a minha. Perguntar do sono, todo mundo sabe a importância do sono, mas 72% dos brasileiros dizem que dormem mal. Pô, o movimento faz bem e mais de 70% dos brasileiros não faz o mínimo de movimento recomendado pelo OMS. Todo mundo sabe a importância da alimentação, mas o Brasil está com quase 70% da população acima do peso. Né? Controlar o estresse, gerenciar as emoções, cada um aqui vai ter uma dica, respiração daqui a pouco é fundamental. A indústria do bem-estar, nos últimos 3 anos, duplicou o faturamento. Quer dizer, nunca tivemos tanta informação. A indústria do bem-estar oferece de tudo, um tênis espetacular, a melhor roupa, a chia, a quinua, a melatonina, enfim, mas o estilo de vida das pessoas só piora. E eu chamo isso de paradoxo do bem-estar. Por quê? Que mesmo com tanta informação, com tanta ferramenta para colocar essa informação em prática, por que a saúde das pessoas piora? Por que em 2035 a OMS fala que 50% da população do mundo será obesa? Em consequência disso, recorde de problemas cardiovasculares, câncer e diabetes. Então, a pergunta que eu deixo para vocês é por que, apesar de tanta consciência, tanta facilidade para colocar isso, a gente não consegue? E a resposta é basicamente que a gente é influenciado pelo meio ambiente. E o nosso meio ambiente ele é perigosamente confortável. Eu estava sem fome nenhuma, eu chego aqui, tem um buffet irresistível, você beliscar. Então, eu digo o seguinte, se a gente levar a vida no jeito Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, o meio ambiente vai vencer e a gente não vai fazer as melhores escolhas. 80% de tudo que a gente faz ao longo do dia é automatizado. E aí a gente tem que lembrar que o nosso cérebro ele é poupador. Ele vai sempre escolher poupar energia e consumir a maior quantidade de alimentos possível. Então, eu gosto de colocar essa situação, porque hoje o meio ambiente ele é uma tempestade perfeita para a gente ter um estilo de vida ruim. Só que nós somos racionais, temos informações e ferramentas. A gente vai ter que criar novos hábitos. Então, esse é o desafio dessa geração, a primeira geração na história da humanidade, que vai ter que colocar, naqueles 20% que a gente decide, os bons hábitos. Então, o movimento, na minha opinião, é um dos mais importantes, se não o mais importante deles, e é um prazer estar aqui com tanta gente que representa o movimento. Agora, passar para o meu ídolo. Obrigado, Márcio. Olha, realmente é um prazer e uma delícia estar aqui com vocês. Júlio, obrigado pelo convite. E vocês
são inspirações, né, para todos nós. E o tema aqui, além, lógico, o tênis acho que nos une de alguma forma, mas o esporte, é impressionante como o esporte abre portas em todos os cantos do Brasil que a gente vai, ou até do mundo, em qualquer viagem. É incrível como a gente consegue abrir portas através do esporte, e no nosso caso, através do tênis, ou do beach tênis, ou qualquer movimento que a gente faça, né? A minha história é uma história assim muito gostosa. Eu sempre fui um apaixonado por esporte, por todos os esportes, né? Então, quando criança, no colégio, eu estava num colégio que era das 8 às 5 da tarde, integral todos os dias, e lá, por sorte minha, a gente aprendia a fazer vários esportes. Eu jogava futebol, handebol, nadava, não tinha tênis lá no nosso colégio, mas eu sempre fui assim um garoto muito intenso ao praticar esporte. E meus pais, meu pai principalmente, ele me incentivou muito a jogar tênis. Tinha uma mentalidade assim gostosa de que, filho, faça muito o esporte coletivo, que te dá um senso de todo, de que você precisa das outras pessoas para crescer e para melhorar. E faça o esporte individual, porque você vai ter uma capacidade de autoconhecimento muito grande. E isso me pautou muito durante a minha vida. E eu levei isso durante toda a minha infância, minha juventude. E na hora de... Eu fui um razoavelmente bom tenista juvenil. E na hora de me decidir entre ir para a faculdade ou jogar tênis, naquela época eu não tinha muita escolha, né? Isso foi século passado, tá bom? E eu segui para fazer engenharia. Fiz engenharia civil aqui, 5 anos. E quando eu estava no meio... Formou? Vou acabar de falar. Vou acabar de contar a história. Você já sabe a história. Eu, quando eu estava no meu 5º ano de engenharia civil, me deu um clique na cabeça assim, eu falei assim, gente, não é isso que eu quero. Eu quero jogar tênis profissional, eu quero treinar, quero jogar tênis. E sentei com meu pai, estava de pé, lembro assim, na sala, falei assim, pai, estou pensando em fazer isso. Eu era um pouco mais adiantado, eu tinha 21 anos ainda. Estou no 5º ano, mas eu estou pensando em fazer isso. Tem lá uns torneios amadores, lá num lugar assim, eu queria testar um pouquinho. E ele, gentilmente, né, falou assim, filho, veja bem, você está no 5º ano, você já tem um estágio sendo feito, por que você não deixa essa ideia de jogar tênis para depois? E você não termina a faculdade e vai trabalhar? Eu falei assim, pai, eu gostaria muito de jogar tênis mesmo. Eu vou querer trancar a matrícula. Foi firme assim, né? Bom, ele sentou e me deu a bênção. Falou assim, tá bom. Então, se você realmente quer fazer isso da tua vida, vá em paz, vou tentar te apoiar da maneira possível. E foram 10 anos que eu joguei tênis profissional. Foram assim, lindos na minha vida, conheci o mundo inteiro, muita gente, outras culturas, 50 países. Tive a oportunidade de jogar todos os grandes torneios durante 10 anos. Tive a felicidade de ganhar 7 títulos da ATP Tour, esses que vocês escutam por aí de simples, mais outros 5 de duplas. Joguei 2 Olimpíadas em Seul e Barcelona. E também, acho que a nossa maior conquista como tenista, que é um esporte individual, é a questão de jogar pelo seu país, né? Jogar a Taça Davis. E a Taça Davis, nós conseguimos chegar na semifinal da Taça Davis, ganhamos 7 confrontos seguidos, ficamos entre os 4 melhores países do mundo em 92. Então essas conquistas estão comigo até hoje, né, no meu coração. E nesse momento, depois de 10 anos jogando profissional, era um momento de transição. O que eu vou fazer daqui por diante, né? A gente tem uma hora que você não está mais motivado para treinar. E para mim foi assim, radical isso, do dia para a noite, né? Com 32 anos, eu realmente não estava mais tão motivado para continuar treinando quanto eu deveria treinar. Isso se refletiu rapidamente em resultados ruins. E em 6 meses, a minha decisão de abandonar o tênis estava feita. Bom, o que eu vou fazer? Né? Resumo, você não se formou. Não me formei.
Tá na mesma que eu. Olha, eu vou te dizer o seguinte. Eu fiz uma promessa 10 anos antes para o meu pai, que assim que eu parasse com essa loucura de jogar tênis, eu ia me formar. Promessa nunca cumprida, né? Mas, enfim. E nesse momento, eu percebi que o esporte, né? Eu acho que o esporte como um todo, e o tênis especificamente, me ensinou muita coisa. E, principalmente, eu aprendi a usar no tênis 2 palavras mágicas para mim. Por quê e como. O porquê é, na quadra sendo um esporte individual, você lida muito com a frustração e muito com o erro. Então você tem que saber o porquê que você está errando, porquê que a coisa não está funcionando. E ao mesmo tempo você tem que conseguir transitar isso para uma solução. E a palavra como para mim era como eu vou resolver este problema. Como eu vou enfrentar esse adversário que está melhor do que eu. E essas palavras como e porquê, eu trouxe isso para o meu ambiente empresarial de empreendedor. Eu, como bem lembrado, eu fiz um empreendimento aqui, junto com outros 3 sócios, que era uma micro cervejaria, chamava-se Dado Beer. Quem tem aqui um pouquinho mais de 30 anos vai se lembrar bem. Nós fabricávamos a nossa própria cerveja, tinha um ambiente gostoso para a gente conversar, dançar, etc., restaurantes. E em seguida veio o boom da internet, nos anos 2000, e eu, com mais 2 sócios, fundei uma empresa de tecnologia focada no ambiente de internet, chama-se Tivit. Hoje ela é focada no mundo de cibersegurança, ambientes digitais e data centers. E dentro desse contexto todo, a palavra como e porquê sempre pautaram as minhas reuniões, né, com investidores, com meus pares, com as pessoas que trabalham comigo, com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, para resolver os problemas que acontecem no nosso dia a dia. A palavra como e a palavra porquê. E aqui estou, então, vejo o brilho nos olhos de vocês, das pessoas que aqui estão, e vamos trocar ideias aqui sobre essas oportunidades que nós estamos trazendo para todo mundo. Obrigado, gente. Posso só... Tem uma coisa legal aí do como e porquê, e o esporte, o tênis, o beach tênis traz isso. A única exceção é a Sofia, porque ela está fora da exceção, vocês vão entender por quê. Mas num torneio de tênis, Nico, você jogou Grand Slams e tudo, tem chave de 128 atletas, 127 perdem naquela semana, né? Um ganha, né? Então, essa capacidade de você assumir, assimilar aquilo e olhar para frente e estar pronto para o outro, está muito ligado ao que você fez como empreendedor, né? Você começou a cuidar do beer e vai seguindo. Então, o esporte traz isso, né? Você aprender a lidar com isso. E a Sofia é exceção porque ela só ganha semana atrás semana, então ela não está acostumada com isso. Desculpa. Eu estou tão feliz de ouvir vocês que eu acho que eu estou até arrependido que chegou a minha vez de falar. Mas eu vou contar, inclusive, o que eu aprendi com vocês hoje e por que isso aqui me impacta e o que um monge está fazendo aqui, a gente vai descobrir juntos. Talvez tenha a ver com respiração. Quero dizer boa noite a todos, agradecer o convite da Julie e dizer como está bonito de olhar aqui, todo mundo interessado, realmente de olhos brilhando. E vamos ver o que a gente consegue criar aqui em conjunto. Meu nome é Satyanatha, eu sou monge. E eu não sou monge porque um dia eu acordei de manhã, me espreguicei, senti uma paz, uma luz desceu até a mim e falei, acho que eu vou iluminar, vou lá para o monastério. Era o contrário. Eu fui buscar o monastério porque eu era uma pessoa profundamente ansiosa, incomodada. E esse cérebro que a gente tem, essa máquina infinitamente poderosa, vocês trouxeram, né? Está todo mundo de cérebro aqui. Isso é a solução e o problema. Então, como aprender a pilotar esse cérebro e chegar numa paz interna, era o que eu buscava para mim. E qual não foi a minha surpresa? Depois de morar no meio da floresta, num monastério, onde a gente acordava de madrugada e ia lá meditar, qual não foi a minha surpresa quando, ao encontrar essa paz interna, eu comecei a poder ensinar essa paz para as pessoas. E um dos motivos de eu estar aqui conversando com vocês é que o equipamento humano é muito parecido. O cérebro de um atleta e o cérebro de um monge são incrivelmente parecidos. As nossas peças têm um manual com quase as mesmas letras. E o ser humano é muito capaz de aprender alguma coisa em um âmbito
e depois transferir aquilo para outro lugar. Então, aquilo que eu aprendi de meditar de madrugada, de viver... Porque a gente pensa, que esportes você fazia lá, monge? Não tem, assim, iluminação ornamental, paciência com barreiras. O que eu posso ter aprendido lá de competição? Mas a gente vai aprendendo a lidar com o maquinário humano. E isso faz toda a diferença. Quando o Pedro estava contando que tudo que ele aprendeu com o esporte, depois ele pôde trazer para a vida, a preparação, a concentração, aquilo que você tem no momento da tensão e como você lida com essa tensão, é porque a gente é capaz de usar o esporte como um micro-universo da nossa vida. Ali no esporte você consegue dar aquele grito de triunfo que você queria ter dado quando você foi bem no trabalho e não podia gritar no meio do escritório. Ali no esporte você sente uma raiva que você tem que lidar, que é muito parecida com uma raiva que você teve quando você se frustrou com outra coisa, que não tinha nada a ver com o esporte. O esporte é um microcosmo da nossa vida. E quando você aprende a triunfar no esporte, o seu cérebro, essa máquina maravilhosa, pode fazer as interpolações de ir descobrindo como triunfar na vida. O Luiz estava aqui contando para a gente, e contou de uma maneira com muita ternura. Eu achei bonito de ouvir. A beleza do seu pai te acolhendo naquele momento tão desafiador para ele. O que meu filho está fazendo? E te deu a bênção. Mas tudo que você contou para nós do esporte, no meio de tantos triunfos que você teve, Luiz, veio falando de relacionamentos, conexões, países visitados, amizades feitas, carinhos estabelecidos, que depois te transformaram em um empresário que foi criando tudo isso junto e se perguntando, por quê? Como? Então, o esporte te ensinou a lidar com seres humanos de uma maneira que você trouxe para a vida depois. E aí, aqui, ouvindo você falar de movimento, eu me lembro que os nossos antepassados foram todos projetados para caminhar muito. Você sabe melhor do que eu que um dos motivos dos seres humanos termos muito menos pelos do que os primatas é porque a gente tinha que caminhar e caminhar mais e caminhar quilômetros suando para caçar um mamute. E aí a gente foi começando a sentar, parar, e muito de um cérebro que foi projetado para respirar intensamente, para deixar para trás as preocupações, viver no agora. Esse cérebro muito poderoso foi sentando, foi respirando de maneira mais rasa. Aqueles pulmões poderosos começaram a ser utilizados menos. As articulações se mexendo menos. Aí a gente, de repente, olha no espelho e fala, acho que eu estou deprimido. Mas parte disso é porque o movimento movimenta também as emoções. Porque a respiração é a inspiração da vida em você. Os indianos me disseram uma coisa muito bonita, em uma das muitas vezes que eu estava lá. A gente está a 1 minuto do fim da vida. Mas aí você respira, ganha mais 1 minuto de vida, fala, ai, o que eu vou fazer com esse minuto? E aí a vida vai acabar se você não respirar, mas você respira, nossa, ganhei mais 1 minuto de vida. E esse processo de viver, de inspirar a vida em você, vai afastando um monte de tristezas, preocupações, e vai ajudando a gente em algo que a So nos trouxe. Você falou desse diálogo interno que você aprendeu, de falar positivamente com você mesmo. Isso é tão bonito, eu aprendi isso no monastério também, gente. Você é um mundo. E uma das maneiras da gente se liderar e se comunicar com a gente mesmo é a respiração. Então deixa eu contar uma coisa interessante. Você não concorda com você o tempo todo. Quando você acorda de manhã e está aquele frio, ainda mais esportistas, gente, que tem que treinar tanto. Você acorda de manhã e está aquele frio e está marcado, uma parte de você quer levantar e treinar, e a outra parte fala, tá frio, nem pensar que eu vou. E quando vem aquele doce maravilhoso e você está de dieta, tem uma guerra interior.
O Márcio estava aqui nos falando desse conflito que nós temos, esses confortos perigosos, esse ambiente que nos cerca. Cada ser humano tem, em média, 86 bilhões de neurônios. Você já tentou convencer uma pessoa, 5? Tente convencer os seus 86 bilhões de neurônios de fazer alguma coisa ao mesmo tempo. E parte disso é a dificuldade do esporte, de manter-se no flow. Porque você está ali e você conseguiu um consenso na sua mente que você é um bom esportista. Hoje eu vou ganhar. Hoje eu vou jogar beach tênis muito bem. E aí 80 bilhões dos seus 86 bilhões de neurônios falaram, tá bom, vai. Mas aí a hora que você vai jogar, se alguns deles começarem a se confundir, um pensamento intruso, um medo, porque o ace que você sofreu logo antes te tirou a sua confiança, esse monte de neurônios começam a votar. Aí alguns neurônios falam, não, isso não vai dar certo. Outros falam, vai. Outros dizem, não, mas o que a pessoa vai pensar de mim? Esse conjunto de pensamentos acontece sem a gente nem perceber. Mas eles são a diferença na hora da gente pegar a raquete, da gente dar com todo foco e confiança, ou a gente hesitar um pouquinho. E vocês sabem que hesitar um pouquinho é a diferença da bola cair no lugar certo ou não. Gente, o que fazer com esses bilhões de neurônios? Eu vou parar no meio da quadra e meditar, falar, com licença. Talvez não seja, eu não sei se é autorizado pelas entidades do beach tênis, mas certamente não é aquilo que mais seria eficaz. Eu quero dizer para nós que assim como a gente foi projetado por um movimento, a nossa respiração é ao mesmo tempo automática e pode ser deliberada quando a gente quiser. No momento em que você faz uma respiração profunda de pulmões inteiros, você reorganiza aquele monte de neurônios que estão em conflito e curto-circuito, gritando com você. Porque ao longo de toda a história, quando você pega e respira, os nossos antepassados respiravam profundamente. Isso foca você no agora. Isso traz você do pensar para o sentir. E mais importante ainda, quando você respira dessa maneira profunda, você indica para você mesmo, não existe perigo. Porque os nossos antepassados, quando tinha um tigre, um leão que ia nos comer, nenhum dos nossos antepassados fazia assim. O próprio ato de você respirar profundamente com os pulmões plenos é um diálogo que você tem com o seu sistema parasimpático, em que você diz, não, está tudo bem. Foca no agora que está tudo bem e tudo vai dar certo. Porque nos momentos de perigo que as pessoas das cavernas eram comidas pelos predadores, eles respiravam desesperadamente. Então, a hora que você respira profundamente e sente o seu corpo, você faz um reset. Você volta para ser você. E ouvindo a Soa aqui falar, eu estava refletindo sobre como é difícil ao longo de um jogo, você está lá jogando, você ter que desenhar em um papel já desenhado. Se você tivesse um papel em branco, você desse um papel em branco para Leonardo da Vinci, ele ia fazer um desenho lindo. Mas e se você já dá algo muito rabiscado para ele? O que ele vai fazer? Então, às vezes, a gente chega num ponto em que a gente está pensando nos pontos que já aconteceram, nos erros que a gente já cometeu, e a gente precisa tanto de um papel em branco. A gente precisa tão desesperadamente de um reset. E o mais disponível de todos é respirar e sentir. Então, a gente inspira mais, segura um momento, sente o ar e solta o ar. Sente seu corpo, sente o agora. E esse simples reset
É o que eu vi o Djokovic falando que ele faz. Ele é super dedicado e ele foi aprender essa técnica também. Então, o que um monge está fazendo aqui? Gente, eu tenho 86 bilhões de neurônios como vocês. Às vezes, eles me enlouquecem como vocês. E aí a gente pode entrar nesse chamado de eu quero voltar para o agora, com uma respiração deliberada, plena e profunda. Que daqui a pouquinho eu vou ensinar melhor para vocês. Mas antes eu queria conversar um pouco mais. E aí a gente termina com a respiração. Podemos? Deixa eu começar aqui com o último, que foi o Luiz. Luiz, eu queria te perguntar, o que você acha, na sua experiência com o esporte, qual a diferença de talento natural ou dedicação? O que realmente faz a gente brilhar? E como você trouxe isso para a vida? Respira um pouco e aí responde. Bom, é bacana esse tema, porque quando a gente começa a fazer esporte de garoto, a qualquer momento, você encontra pessoas muito mais talentosas do que você e encontra pessoas menos talentosas do que você. E na minha carreira de juvenil, vamos chamar assim, a gente percebia que isso era uma verdade, né? A pessoa muito talentosa, ela aparecia muito rápido. Quando a gente caminha mais para o ciclo de se tornar profissional, a gente percebe que talento é apenas uma das peças do quebra-cabeça. A gente percebe que a questão da sua automotivação é muito importante. A questão de você ter a disciplina de treinar é muito importante. O seu autoconhecimento, a questão da sua inteligência emocional dentro da quadra ou dentro da sua vida, qualquer que seja corporativa. Então, o talento é uma peça de um quebra-cabeça que pode ser que faça falta em algum momento. Mas eu nunca encontrei na minha vida, seja ela esportiva, profissional, corporativa ou de empreendedor, alguém de muito sucesso, muito realizado na vida, que não tenha tido muito esforço. O talento, infelizmente, sozinho nunca bastou para ninguém. Bonito, você disse que a pessoa com talento se destaca muito rápido, mas para chegar longe tem que ser esforço, né? Sem dúvida. A longo prazo, o quebra-cabeça se forma através da disciplina, do esforço, daquele inteligência emocional, de todo o contexto em volta de uma pessoa que, se for talentosa, daí sim ela vai ser um Pelé da vida. Sim. Mas a grande maioria das pessoas que tem sucesso, reconhecimento e realização, que eu acho que é mais bacana do que você ter sucesso, é você ser realizado, estar contente com aquilo que você faz, né? É você... Porque eu acho que todos nós aqui, e ela também, todos nós, tem dias, e 99% de vocês também, que a gente acorda de manhã e fala, putz, hoje eu não estou bem, não está legal. Mas a gente se olha no espelho, provavelmente todas vocês também colocam o melhor sorriso na boca e falam o seguinte, hoje vai ser na disciplina, né? E você chega no escritório, chega numa quadra de beach tênis, numa quadra de tênis, no esporte, e bota o seu melhor sorriso e vamos enfrentar da melhor maneira que você conseguir. Vai tentar ser tão bom quanto você foi ontem, né? Mas não é todo dia que a gente acorda bem disposto. Perfeito. Então, não é todo dia que a gente está no topo do nosso talento também. Até nos nossos dias que oscilam, a gente tem que ter esforço. Obrigado. Vou aproveitar e perguntar para o Pedro sobre os rituais que você teve no esporte, que você carrega até hoje. Esses rituais de dia a dia que ainda te fazem diferença fora do esporte. Não diria só rituais, mas acho que o ritmo operacional que eu tenho hoje no meu dia a dia como executivo, dá para fazer um comparativo com como era a preparação para você chegar e competir, né? Porque você tem um calendário bem definido, você tem a fase de preparação, você tem descanso, alimentação, o treinamento e no final a competição.
é difícil você falar qual que é a competição no mundo corporativo, é diária, né? Ainda mais no varejo, que é o que eu venho fazendo nos últimos anos, mas tem alguns momentos que são importantes. Então, baseado nesses momentos importantes, sejam tem os fechamentos de mês, tem o quarter, etc., que eu defino como é que vai ser o meu calendário, o meu ritmo operacional. O ritmo operacional é a forma que eu opero. Então, as reuniões que eu tenho com meus reportes direto, as reuniões que eu tenho com meus pares, a reunião que eu tenho com os meus chefes, e tá muito ligado um pouco a esses rituais aí que eu tenho. Mas acho que uma coisa que eu vejo pouco no mundo corporativo, já se fala muito mais, é a importância de você descansar, que não é só no esporte, né? Então, esse negócio de terminar o dia, ir para o happy hour, e o outro dia começa de novo, e reuniões, e visitas de fora, tudo. Eu acho que onde eu mais me controlo, o meu ritual principal é esse, em falar não. Eu acho que o repouso do atleta. Eu acho que a capacidade de você construir a carreira corporativa, empreendedora ou não, é pelos não que você dá na sua vida, e não pelo sim em aceitar tudo, né? Porque é o que você falou um pouco aí dos prazeres, o Márcio falou, da coxinha, da coisa fácil. É lógico que o happy hour atrai, é muito legal, tal, mas acho que são nessas horas que você define os seus rituais que vão fazer você performar. Essas pequenas escolhas, o Márcio estava até falando, essas pequenas escolhas têm grandes repercussões, né? Tem muito. E aí, ouvindo a história e tendo praticado muito esporte, tem muita coisa do planejamento, né? E você saber abdicar de algumas coisas em prol de outras que é o que eu digo que é o significado, né? Quanta gente, eu sempre conto a história da minha mãe, que ninguém acompanhou mais minha vida, ninguém ouviu mais meus programas todo dia de manhã na rádio, e ela comia um pouquinho a mais, não gostava de se exercitar, e até que um dia a gente foi passar o fim de ano na casa da minha irmã, e ela teve muita dificuldade em acompanhar os netos e os filhos. E ela me pediu um relógio para contar passos. E eu dei esse relógio, falei para ela o quanto que ela tinha que aumentar. Nunca achei que fosse mudar. Afinal de contas, ela já tinha toda a informação. E aí, 3 meses depois, ela veio me mostrar orgulhosa que ela estava dando 10 mil passos, que ela tinha se matriculado numa hidroginástica. E no Natal do ano seguinte, ela fez todos os programas com todo mundo, com muita vitalidade. E eu perguntei para ela, eu falei, mãe, sempre te falei. Ela falou, mas eu vi que eu não ia poder conviver com meus filhos e com meus netos. Então ela achou um significado. E quando você acha esse significado, você consegue com mais facilidade fazer essas pequenas escolhas que vão ter uma consequência ali na frente. Muito bonito. O significado tem grande poder. É o significado que nos leva ao propósito. Acredito. Com toda razão. E aí queria perguntar para a Sofia, nesse ambiente de hipercompetitividade e você dando tudo de si e descobrindo que consegue dar até um pouco mais, eu não sei se você já sentiu isso, mas às vezes a gente fica um pouco tenso. Já aconteceu? Tenso? Nossa! Já aconteceu com você? E eu queria te perguntar como você faz e o quanto você faz de conseguir, no meio de uma tensão, que é característica de quanto mais alto você sobe no esporte, como você ainda mantém alegria interna de lá estar e de chegar em um lugar que era um sonho, mas a gente não pode chegar no sonho e deixar de ter alegria. Como você mantém? Respira antes de responder. Não é uma coisa muito fácil, porque eu acredito que quando eu comecei a jogar beach tênis, era uma coisa assim que eu só fazia, sabe? Eu fazia porque eu me sentia bem, eu me sentia melhor, eu gostava, eu me apaixonei pelo esporte. E eu acho que quanto mais eu fui me dedicando, mais eu fui traçando objetivos a curto, a longo prazo, mais você realmente perde um pouco essa sensação da alegria. Mas é justamente nesse momento, eu acho, que
é tão importante você retomar a momentos que você realmente está ali só para se divertir. Então, por exemplo, tiveram alguns torneios que a gente ganhou, que a gente chegou na final, que a gente perdeu antecipadamente, enfim. E nessas indas e vindas de torneios, eu frequento bastante o meu clube, Clube Paineiras. E muitas vezes, entre esses torneios, eu marcava de jogar com o pessoal do clube, que foi com quem eu comecei a jogar. E retomava um pouco aquela sensação de estar no clube, jogar, ir lá, bater um papo, estar no meio do social, retomar aquele início de quando a gente jogava lá no clube. Então, eu acho que, para mim, eu consigo trazer essa alegria tanto fazendo coisas que me remetem a sensações passadas. E, além disso, eu tenho uma parceira que é muito jovem. E ela traz muita essa alegria dentro de quadra para a nossa dupla. O André Agassi disse que, sem alegria, ele descobriu que não conseguia vencer. Você também sente isso? Não. Um pouco eu sinto, mas eu acho que depende de momentos. Acho que depende de alguns momentos, a gente, para vencer, precisa de algumas coisas mais maduras, algumas coisas mais sérias, algumas sensações mais disciplinadas, e outros momentos realmente a gente precisa buscar essa leveza que a gente tem dentro de nós mesmos para poder também jogar livre e leve. Perfeito. Gente, é um balanço, eu acho. Faz todo sentido. Quanto mais equilibrado, mais a gente consegue levar o conjunto todo que nós somos para aquela vitória. Posso ensinar vocês a respirar só um pouquinho? E aí a gente completa essa conversa gostosa? Eu sei que vocês estão respirando, eu sei que você nasceu respirando. Mas deixa eu contar uma coisa interessante. Talvez o Márcio até saiba disso melhor do que eu. Então falarei brevemente. Quando a gente está fazendo esporte, muitas substâncias e hormônios caem no nosso sangue que dilatam as artérias, que preparam todo o corpo para aquele momento de exigência. Quando a gente tem um pico de emoção, fica nervoso, fica ansioso, a gente vai passar por uma estimulação, o coração dispara, sem que as artérias se dilatem, sem que o corpo receba, esteja pronto para aquele momento. E aí, quando a gente está perdendo o controle emocional, a respiração fica curta. E você começa a respirar com 20% do seu pulmão. Pode observar que qualquer pessoa que está assim, muito ansiosa, ou ela está muito brava com alguma coisa, ou ela ficou muito triste, ela começa a respirar e parece que ela só pode usar 20% do pulmão dela. Enquanto que a pessoa que tem autocontrole sente cada célula do próprio corpo e está plenamente nas suas capacidades, usa os pulmões inteiros. Então olha o que a gente vai fazer. Nós vamos inspirar em 3 etapas. Convido vocês. Primeiro aqui no centro. 1. Depois aqui embaixo. 2. E só por último aqui em cima. 3. Só. 1 no centro. 2 embaixo. 3 aqui. Sente o ar. E solta, 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 como se chegasse num bico. Mais algumas vezes. 1, 2, 3. Solta o ar longamente. 1, 2, 3. Solta o ar longamente. Última vez. 1, 2 embaixo, 3 em cima. Segura, sente. Solta o ar até o umbigo. E quem estava de olhos fechados pode abrir os olhos. Percebe uma sutil diferença
Você acaba de contar para os seus 86 bilhões de neurônios que está tudo bem e que eles podem se concentrar na nova tarefa. E a nova tarefa pode ser ganhar o jogo. Eu agradeço a Julie, e eu acho que todos nós agradecemos, né? E o prazer enorme de estar aqui com vocês, aprendendo também. Ju, microfone para você. Bom, tem aí? A gente vai abrir para 3 perguntas, tá? Só para finalizar, rapidinho. O Nico tem compromisso logo. Vamos lá, 3 perguntas rapidinhas. Quem quer levantar a mão primeiro? Vamos lá. Minha pergunta é para a Sofia. Sofia, qual que é o seu objetivo como uma atleta profissional de beach tênis? O que você almeja para a sua vida? Onde você quer chegar para falar assim, bom, eu realmente vivi a minha vida e completei o que eu queria completar? Tá na ponta da língua? Trabalhar com ele. Vou trabalhar. Quero voltar para Lacoste. Aceitar o emprego de marketing. Ser melhor paga do que eu sou agora. Não, brincadeiras à parte. Bom, na carreira de um atleta, acho que qualquer atleta profissional gostaria de chegar ao número 1 do mundo. Não acho que se eu chegar... Não acho que se eu chegar e vou pensar, agora eu vou me aposentar, minha carreira acabou. Mas a minha ideia é continuar jogando por um bom tempo, conseguir também, com o desenvolver dos anos, criar alguns projetos que se expandam além do beach tênis, que envolvam também o beach tênis, que tomara que o beach tênis cresça não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. Eu acho que o beach tênis veio para ficar e tem muita coisa ainda que a gente pode fazer com o esporte. Então, de objetivo, assim, cara, você quer... qual o seu objetivo em termos de ranking? Seria ser número 1. Acho que é isso para qualquer atleta profissional. É uma coisa que... mais forte do que a gente, ninguém treina para ser número 100 do mundo, né? Então, realmente é um objetivo, mas acho que existem outras coisas envolvendo o esporte e envolvendo outros projetos que são importantes também para a minha vida. Segunda pergunta, mais alguém? Ninguém está curioso mais com nada? Acabou? Não? Bom, eu também quero falar que eu também quero ver o beach tênis expandindo pelo mundo. É um dos meus maiores desejos, assim, que os Estados Unidos bombe para um dia estar nas Olimpíadas. Seria realmente muito bom. Então, gente, agradecemos muito cada um de vocês. Obrigada, Nico, obrigada, Pedro, obrigada, Sofia, Sati, Márcio. Muito obrigada mesmo.